Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Code Trader Brasil e hoje nós vamos trazer a dica de cruzamento de médias, amplamente utilizado em várias estratégias, né? É o cruzamento de média. Olhar na tela e ver que as médias estão cruzando é muito fácil, mas como é que eu faço isso em código? Como é que eu escrevo o código da minha estratégia para identificar esse cruzamento de médias? Antes de ir para a tela, vamos ver aqui na lousa a teoria disso. Então vamos lá, neste exemplo aqui eu usei a média 40 e a média 9. A média 9, que é a média menor, cruzando a média de 40 para cima, me indica uma compra. Como é que eu identifico isso? Bom, tirando a diferença entre as duas, medindo a média 9 menos a média 40, se der maior que zero, ou seja, se essa diferença for maior que zero, significa que ela cruzou para cima. Só que maior que zero, ela pode estar aqui nesse ponto, concorda? Olha, esse ponto aqui está em 120 mil a média 9, em 119 mil a média 40. Então a diferença está 1000 pontos. Está muito grande essa diferença. Então já passou o meu momento de entrada. Quando seria o meu melhor momento de entrada? Na menor diferença possível entre elas. Mas quanto é essa menor diferença possível? Aí você tem que ir testando. Nesse exemplo que a gente colocou lá, a gente colocou essa diferença em 100 pontos. Ou seja, se tiver menor que 100 pontos essa diferença entre as médias, eu entro comprando, que seria mais ou menos esse ponto aqui. Perfeito? Mas esses valores a gente deixou no código parametrizável, para que você altere e teste de acordo com a sua estratégia. Você pode mudar ela para 200, pode mudar para 500, de acordo com a sua estratégia. Lá no exemplo que a gente vai mostrar, a gente testa ela com 100 e depois a gente testa ela com 50. Vocês vão ver que diferença que faz isso. Deixamos também neste código parametrizável as próprias médias, a média maior 40 e a média menor 9. Mas você pode ir lá no código e alterar para qualquer outro cruzamento que você queira. E o código está pronto para que você faça uma compra e tem um outro código para que você faça uma venda. Perfeito? Vamos lá dar uma olhada na tela nisso. Mas antes de ir para a tela, deixa eu só pedir uma coisa. Já se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a aumentar essa audiência, para que a gente possa trazer mais conteúdos. E os conteúdos que a gente tem trazido tem complementado, sempre um conteúdo complementa outro, né? Então peço sua ajuda, já se inscreva aqui no canal e vamos lá para a tela, vem com a gente. Então vamos lá pessoal, cruzamento de médias aqui na tela e no código, vamos ver como fica. Eu tenho uma média de menor de 9, perfeito. Média menor de 9. E média maior de 40, cruzamento da 9 com 40, 9 com 40. A média 9 cruzou para cima, ele foi para cima. Supondo que eu tivesse entrado neste ponto aqui, logo depois do cruzamento, ainda subiu 250 pontos aqui. Cruzou para baixo, eu entro para baixo. Neste caso aqui deu 350 pontos. E tem vários cruzamentos desses que acontecem durante o dia. Eu estou usando mini índice em 1 minuto, nesse exemplo que a gente está dando aqui. A nossa estratégia consiste em identificar este cruzamento, quando ele aconteceu, e entrar numa compra. Perfeito? Vamos para o código então. Eu já estou com o código aberto dessa estratégia onde cruza a média, identifica o cruzamento das médias 9 com 40. Como eu mostrei lá na lousa, como é que a gente faz essa identificação? A gente faz a identificação medindo se a média 9, que é a menor, está maior do que a média 40. E como eu faço isso? Vamos explicar o código primeiro. Eu criei aqui uma variável chamada média menor e coloquei o valor 9. E criei também uma média maior, coloquei o valor 40. Para testar outras médias, altere aqui o valor da média menor e altere aqui o valor da média maior. E coloquei também o parâmetro da diferença de entrada. Neste caso aqui eu coloquei 100 pontos. Lembra lá que eu mostrei? Para a gente identificar a diferença entre as médias, identificando o momento de entrada na operação. Aqui eu coloquei uma diferença menor que 100 pontos. Então diferença de entrada igual a 100. Vamos para o código. O código, primeiro, é um código para compra esse. A gente está cruzando a 9 com a 40 para cima e, portanto, a gente entrando em uma compra, perfeito? Então a primeira coisa que eu tenho que verificar é se ele já não está comprado. Para quê? Para que ele não compre de novo. Então, se está comprado, então caso esteja comprado,
ele tem que verificar se essa média 9 não cruzou a média 40 para baixo. Se isso aconteceu, ele tem que sair da operação. Então a primeira coisa que ele faz é isso, verifica se está comprado e caso esteja comprado, verifica se a média menor, que no caso 9, menos a média maior, está menor que 0, ou seja, está para baixo. Nesse caso aqui, eu encerro minha operação. E como eu falei, falo em outros vídeos, sempre que a gente faz uma transação, a gente pinta essa transação de uma certa cor, para que quando a gente esteja executando lá pelo robô CodeTrader essa estratégia, o robô interprete essa modificação de cor no candle e faça a ordem de acordo com o que a gente programou. Perfeito? Então o primeiro trecho do código é esse. Se está comprado, ele verifica se a média não se inverteu. Se a média inverteu para baixo, ou seja, a média 9 cruzou a média 40 para baixo, ele sai da operação. Caso não esteja comprado, que é a minha condição else, aí sim ele vai entrar na operação. E como ele faz? Bom, primeira verificação que ele faz é se a média menor menos a média maior estiver maior que 0, significa uma condição de compra. Só que tem o segundo parâmetro que eu tenho que verificar, que é a diferença entre essas médias, né? A gente tem que tentar pegar o mais próximo possível lá do cruzamento. Perfeito? E nesse caso aqui eu falei para vocês que aqui em cima eu coloquei esse parâmetro como 100. Se essa diferença estiver no máximo em 100 pontos, ou seja, entre 0 e 100 pontos, ele vai entrar na operação comprando. E mais uma verificação que eu faço é simplesmente se o candle atual está maior, fechou acima do candle anterior. Verifica se o último candle fechou acima do candle anterior, apenas para confirmar a minha entrada em compra. Estando correto essas três condições, ele entra na compra, Buy at Market. E como eu disse, quando eu entro na compra, eu pinto de azul a barra, ok? E aqui está encerrado. Então, ele estando comprado, numa próxima passagem do código, ele vai ficar analisando aqui. Quando a média 9 cruzar a média 40 para baixo, que vai ser esta linha, que vai dar essa condição, cruzou para baixo, essa diferença vai ser menor que 0, ele sai da operação. Perfeito? É só isso, e esse código serve para compra. Vamos avaliar, vamos ver o resultado dessa simples hipótese estratégica, tá? Então, vem aqui em estatística, aqui no Profit. Vou selecionar o período desse título ativo, tá? No momento que a gente está gravando. Esse título começou com maior atividade dia 13/10. Cuidado que quando você abre isso pela primeira vez, isso aqui vem um ano para trás, 2020. E se você puxar o resultado de 2020, você vai ficar com um resultado, pode estar positivo ou negativo, mas não é um resultado real. Então confirme a data aqui, perfeito? Nesse caso aqui, neste exemplo, eu estou avaliando isso no título WinZ21, e o WinZ começou com maior atividade no dia 13/10, até hoje, dia 4/11, para fazer essa avaliação. Uma outra verificação que a gente tem que fazer é o tempo gráfico aqui. Nesse caso, vem aqui na aba gráfico, o título é WinZ21 e essa estratégia estou aplicando no tempo de 1 minuto. Ok? Condições verificadas, posso rodar a estratégia. Play. Vamos ver o resultado. Essa estratégia é bem simples. Cruzamento, média 9 com 40, cruzou para cima, ele entra na compra. Se ele inverter, cruzando para baixo, a gente sai da operação. Neste período que eu avaliei, ele está me dando um resultado positivo de R$ 1.395. Como eu pus aqui em 5 contratos para o mini índice, esse resultado já serve em pontos também, ou seja, 1.395 pontos. E ele entrou 115 vezes nessa condição. Perfeito? Vamos voltar um pouquinho na estratégia e mudar um parâmetro para a gente ver o que acontece. Vou aqui no editor, vou parar de rodar a estratégia. A diferença de entrada eu pus 100 pontos, ou seja, voltando aqui no gráfico, ele vai entrar no máximo entre este ponto 0 e 100 pontos essa diferença. Se passar disso, ele não entra mais, perfeito? Então ele vai entrar no máximo nessa condição. E nessa condição ele me deu esse resultado que a gente viu aqui. Agora eu vou mudar isso para 50 pontos. Vamos ver se melhora? Vou mudar para 50 pontos. Essa diferença de entrada entre as médias. Vou salvar. Está salvo, compilado, sem problemas. E vou rodar a estratégia de novo. Vamos ver o resultado para o mesmo período.
Olha que o resultado já foi bem diferente, já deu 3.765 pontos. Então agora você vai testando outros cruzamentos de média, outras médias e a diferença de entrada. E aí você encontra o melhor resultado para você, para a sua estratégia. Perfeito? Só lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar esses códigos aqui, tanto de compra quanto de venda, nessa hipótese estratégica de cruzamento de médias. Vamos lá. Muito legal, né? Então, vocês viram que dá para você parametrizar e se você colocar todas as combinações possíveis, você tem milhares de combinações possíveis entre médias e diferença, tanto para compra quanto para venda, para você testar aí e ajudar na sua estratégia. Essas estratégias, tem uma outra que a gente mostrou também, que é a inclinação da média, ela sozinha não é nada, o ideal é que você coloque ela junto com outros critérios para a entrada, né, para confirmar a sua entrada, que aí a sua estratégia vai melhorando a cada incremento desse que você faz. Se você for ver essa daqui, num período que a gente pôs, dava mais de 100 entradas. Mas se você vai colocando outros critérios para ir aprimorando a sua estratégia, vai diminuindo essas entradas e sendo mais assertivo, né? Eu vou deixar uma dica aqui de outros 2 vídeos que a gente tem. Uma é justamente esse da inclinação da média, para você ver se a média está inclinada para cima ou se a média está inclinada para baixo. E um outro, a gente mostra um robô, o nosso robô, né, um robô que a gente desenvolveu, executando essas estratégias. Porque todas essas estratégias aqui, sendo executadas na mão, é muito difícil. Você sabe que por mais que você aprendeu, viu o cruzamento, na hora de dar o clique você treme, bate aquele medo e você acaba perdendo a oportunidade. Então, para que a sua estratégia seja mais assertiva, de acordo com as estatísticas que você fez, é ideal que se automatize isso. E para isso a gente montou um robô que executa as ordens aqui no Profit para você. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui para você ficar sabendo. Mais à frente, a gente vai ter uma aula mostrando o caminho das pedras para você construir esse robô. E muita gente tem pedido também para a gente colocar em um código só, tanto as opções de compra quanto a opção de venda. Isso a gente tem também. Tem uma outra aula que a gente vai soltar mais à frente, que ela traz toda a estrutura de entrada, de saída, sair em gain, sair em loss, seja comprado ou vendido. Já se inscreve aqui no canal, ajuda a gente e acompanha essas aulas mais à frente. Um grande abraço, até o próximo vídeo e vem com a gente!